Vamos lá. Vamos começar por aquilo que deixa as pessoas... Oh, meu Deus, a cada vez... O Brasil está ficando engraçado, porque a cada vez que a lei triunfa, sempre aparece alguém para reclamar. Olha, estão cumprindo a lei. Eu avisei aqui. Eu antecipei. Ah, claro que você antecipou, Gilmar te contou que ia fazer. Ah! Quem dera, Vale Bem, você imaginou? Eu saber tudo que o ministro Supremo vai fazer antes? Não. É que eu conheço a lei. Suspensa a quebra de sigilo de empresa da família Toffoli. Era óbvio que tinha de suspender. Ah, não, mas eu acho que teve... Não, eu vou chegar lá. Não se assoberbe. Não se assoberbe. Não se assoberbe. O que a gente tem aí? Vai lá. O Neogrito não precisa que eu comento. Vai lá. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático da empresa Marriott, que tem entre seus sócios o ministro Dias Toffoli e seus familiares. A CPI do crime organizado tomou a decisão na quarta, a pedido do senador e relator Alessandro Vieira, sob a justificativa de investigar a compra de um resort de que essa empresa era sócia por um fundo ligado a Daniel Vorcaro, o então dono do Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central. Ao conceder um habeas corpus de ofício a mandado de segurança impetrado pela empresa, Gilmar afirmou que a quebra de sigilo se deu em manifesto e incontornável descumprimento dos limites do objeto da apuração parlamentar. Definiu a providência como invasiva e destituída de idoneidade por completa e absoluta ausência de fundamentação válida. A bem da verdade, diz ele, o requerimento apresenta narrativa e justificativa falhas da CPMI. Imprecisas e equivocadas. Há na espécie, no caso, um verdadeiro salto lógico e jurídico sob o pretexto de combater o crime organizado. A comissão decreta a quebra de sigilos e produção de relatórios sem a indicação de um único elemento concreto que vincule a hora requerente, porque a empresa pediu, aos fatos narrados no requerimento de criação. Assim, é preciso registrar que, ao desbordar do fato determinado, para examinar em circunstâncias desconexas, a Comissão Parlamentar de Inquérito em questão desnaturou sua função constitucional, incorrendo em inequívoco desvio de finalidade. E aí ele concede um habeas corpus de ofício. E aí está tendo reclamação, porque o habeas corpus de ofício... Vale Bene, eu tenho uma única coisa a sugerir às pessoas. A lei. E no caso, o artigo 654 do Código de Processo Penal, parágrafo 2º. O habeas corpus poderá ser impetrado, o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, etc. E parágrafo 2º. Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus quando, no curso do processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Qual é o objeto da CPI do crime organizado? Não, mas eu acho que precisa ser investigada a questão da Marriott, da empresa... É Meredith ou Marriott? A empresa da família Toffoli aqui. Acho que é Marriott, né? Eu acho que precisa ser investigado porque eles eram sócios do Tayaya, aí um fundo ligado ao Vorcaro comprou o Tayaya. Que se procedam os caminhos regulares de investigação. Usar uma CPI do crime organizado para isso, pretextando a conexão... Qual conexão? A conexão é que tinha um fundo que era ligado à REAG, e a REAG, por sua vez, está sendo investigada numa operação que diz respeito ao crime organizado. Isso é conexão? Desde quando isso é conexão? O que está acontecendo, e isso é evidente, né? O que está acontecendo é que a CPI
do crime organizado decidiu ser CPI do Master. E decidiu ser CPI do Supremo. Insisto que apelem à Procuradoria-Geral da República, que tentem fazer, se conseguirem, a CPI do Master. Agora, usar de subterfúgio para fazer uma investigação ilegal, você não precisa gostar de nada disso. Você não precisa gostar de nada, você pode achar que o ministro não deveria ser sócio, que jamais... Olha, eu posso concordar com você em tudo isso. Agora, concordar com investigação ilegal, a gente já teve isso no Brasil. Isso não funciona, isso piora as coisas. Claro que daqui a pouco, olha, eu tô torcendo para logo sair, outro dia saiu um manifesto de empresários, ou o que seja. Façam. Só que depois, quando vocês estiverem sendo investigados ilegalmente, aí vocês reclamam. Não é? Porque uma investigação ilegal contra quem eu não gosto, fica parecendo que é uma boa ideia. Agora, quando a investigação ilegal, então, atinge você, atinge os seus, aí fica parecendo bastante ruim. Evidentemente, não pode ser assim. Né? Então, o ministro está tomando uma decisão absolutamente legal. E ele observa uma outra coisa. Né? O Mendonça, quando concedeu que os parentes do Toffoli não precisam comparecer à CPI, por que o Mendonça tomou essa decisão? Atenção, quem é convocado como testemunha, para uma CPI, a presença é obrigatória e a pessoa não pode mentir, se é convocada como testemunha. Agora, se ela tem o direito de não comparecer, Vólio Bene Arthur, é porque ela foi convocada como o quê? Como investigada. Entende? E se ela foi convocada como investigada, é sinal de que tem uma investigação em curso. E que, portanto, está se fazendo uma investigação que se pretende de caráter criminal, que gera efeitos depois, nessa área, nessa esfera. Agora, por que uma CPI... Então a CPI agora vai ter poderes universais de investigação? O próprio Mendonça, ao conceder o habeas corpus, ao falar que os familiares do Toffoli não são obrigados a comparecer à CPI, ele lembrou que a CPI, está lá, cumpre destacar ainda a legitimidade do controle de jurisdição, controle jurisdicional, exercido por esta Suprema Corte, no caso da CPI. A CPI não pode fazer o que bem entende. A CPI não pode investigar quem der na telha. Não é assim que as coisas funcionam. CPI tem objeto. Esta investiga crime organizado. Ah, mas eu acho que o Master está ligado ao crime organizado. Você pode achar. Em havendo a conexão, deixe isso claro. Agora, investigar, porque na prática se está querendo investigar o ministro do Supremo, com base numa conexão frágil, evidentemente não é aceitável. Vamos ouvir o que é que o tio Rei falou anteontem aqui sobre essa prática. Eu antecipei para você que daria problema. Ah, então não pode investigar? Pode. Use os instrumentos corretos. Como projeto de poder, não pode. Porque nós já vimos a Lava Jato fazer isso. O que eu falei anteontem aqui? Vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa aqui. E eu preciso dizer porque você está aqui para entender as coisas.
é uma CPI do crime organizado. Como a gente está vendo, está se transformando numa CPI do Banco Master, que é um outro objeto. Ah, mas tem conexão, porque a REAG tinha conexão com não sei o quê. Bom, de conexão em conexão, desse ponto de vista, você investiga o Brasil inteiro. Precisa ver se não se está tentando usar a CPI do crime organizado para fazer uma devassa no Supremo. Porque há outros instrumentos, se é o caso de investigar o Supremo, se é o caso de fazer uma CPI, se tiver uma CPI do Banco Master. Agora, claramente, essa CPI não está... Essa CPI agora, as facções criminosas, e para isso ela foi criada, ficaram meio de lado. Virou CPI do Banco Master. E virou uma CPI contra o Supremo. Não virou? Tem uma coisinha aqui nos meus olhos. É o que se tentou, claramente. Né? Claramente. O Alessandro Vieira não cansa de atacar os ministros do Supremo. Ele tem todo o direito de atacar os ministros do Supremo, ter a crítica que ele tiver. Agora, que é o relator que fez a proposta. Agora, usar uma CPI com outro, mudar o objeto e fazer a investigação que der na telha, aí não dá, né, queridos? E ao Metrópolis, ontem, o presidente da Câmara lembrou isso corretamente. Né? Vamos lembrar o que disse o Hugo Mota. Vai lá. Acho também errado você mudar escopo de CPI que estava apresentado com um intuito para se querer fazer palanque eleitoral sobre outro assunto. CPI tem escopo, CPI tem fato determinado e não é correto se pegar uma CPI para investigar aquilo que não foi o fato inicial ao qual ela foi proposta, que é isso que infelizmente estamos vendo lá no Senado Federal. Talvez pelo afã de estarmos aí em um ano eleitoral e todo mundo quer fazer palanque sobre esses assuntos. Então nós defendemos uma apuração imparcial, uma apuração que siga o devido processo legal, que se respeite as leis do país e que os órgãos de investigação possam trabalhar e venham aqui a pedir a punição a quem quer que seja, se cometeu algum ilícito, se cometeu algum delito. Isso me parece óbvio. Então, como parece óbvio também que a CPI do crime organizado e a CPMI do INSS já viraram palanques eleitorais. Já viraram palanques eleitorais. A Comissão Parlamentar de Inquérito deveria ser uma das coisas mais importantes da democracia brasileira, do mundo das comissões de investigação. Porque você confere poderes parciais de polícia e de investigação ao Congresso, que representa diretamente o povo nas suas várias vertentes. Agora, se transformar num instrumento de vingança, de vendetta política, aí não pode ser. É claro que aí começa, oh meu Deus, eu queria ver, eu gostaria de ler alguma justificativa. Justificativa política é uma coisa. Agora, nós estamos falando de uma decisão que tem caráter político, sempre tem, porque tudo tem, mas caráter técnico. Ah, eu acho que tem que ser investigado. Acho o caminho. Não dá para fazer, por exemplo, a baixaria que a gente viu ontem na CPMI. E eu vou trazer aqui que ontem, né? E, portanto, só para encerrar esta parte, a decisão é tecnicamente impecável. Mais do que isso, era esperada. Eu acho engraçado, eu li um texto, não vou ficar polemizando, mas a pessoa dizia, na linha, só falta agora o Supremo impedir. Quando você fala isso, você está sabendo, Vólio Bene, Arthur, que vai impedir. Sim. Então você faz algo ilegal, que sabe ilegal, só para ver se o outro... Vamos ver se ele vai ter a coragem de fazer tal coisa.
Engraçado que na quebra de sigilo, dos sigilos do Lulinha, sem que ele seja nem mesmo investigado formalmente, o que a imprensa toda ficou sabendo primeiro, e o advogado dele só depois, estou dizendo a quebra determinada pelo ministro André Mendonça, isso para muitos está parecendo uma poesia jurídica. Não, e eu não estou querendo censurar a imprensa, não. Se a imprensa souber que o sigilo foi quebrado, publique. Se eu tivesse sabido, eu teria publicado. Se a imprensa sabe, publica. O que não dá é para ter um canal direto de vazamento e a quebra chegar antes à imprensa e só depois aquele que teve o sigilo quebrado. Porque esse foi o mecanismo que funcionou na Lava Jato, que nos levou para onde nos levou. Que prendeu inocentes, que quebrou empresas, que destruiu empregos. Sim, pegou bandido também. Então, de novo isso, tudo igualzinho, tudo igualzinho. Os canais todos estabelecidos. De sorte que ontem, eu e todo mundo, ontem, ligando para advogados, dizendo, escuta, mas o sigilo foi quebrado? E os advogados dizendo, olha, estão me dizendo que sim. Mas estão dizendo quem? Jornalistas. Olha, o Reinaldo não quer... Não, olha, se alguém já quebrou o sigilo de alguém e quiser me contar, pode. Eu publico. Se eu tiver certeza que quebrou mesmo, é evidente, publico, digo, fulano teve sigilo quebrado. Porque aí é importante que a imprensa publique para essa informação não ficar sendo usada como chantagem. Agora, não pode ter assim, vou quebrar, hein? Fica atento. Publica aí que eu vou quebrar, tá? Publica que eu vou quebrar. E depois quebra. Aí já vira uma espécie de quadrilha, né? Não dá. Não dá. Porque agora tem muita gente falando, interferência de um poder, não é interferência de um poder no outro. É preciso que se leia a lei. Aliás, que o próprio Mendonça colocou na sua decisão.